Eles riram do pequeno morador de rua até consertar o ônibus escolar e salvar dezenas de crianças. Luan acordou mais uma vez no chão de terra batida de sua pequena construção improvisada, feita com pedaços de madeira velha, lona plástica e telhas quebradas que ele havia coletado ao longo dos meses. Aos 11 anos, o garoto já conhecia bem o sabor amargo da solidão e do abandono. Sua casa ficava escondida atrás de uma cerca de arame farpado, nos arredores de São Raimundo, uma pequena cidade do interior do Piauí, onde o sol castigava sem piedade e as oportunidades eram tão raras quanto a chuva. O menino não se lembrava exatamente quando havia perdido os pais, mas as lembranças fragmentadas ainda o visitavam nos sonhos. O cheiro de comida caseira, o som de vozes carinhosas e o calor de um abraço verdadeiro. Agora, tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outro menino que não ele. Luan havia aprendido a sobreviver sozinho, catando materiais recicláveis, pedindo comida nas casas próximas e dormindo sob as estrelas quando a chuva não ameaçava cair. Naquela manhã de quinta-feira, o garoto se levantou cedo, como sempre fazia, ajeitou os cabelos desgrenhados com as mãos sujas e caminhou até o pequeno riacho que passava perto de sua moradia. A água estava baixa, mas ainda servia para lavar o rosto e matar a sede. Enquanto se refrescava, Luan observou sua reflexão na água turva e suspirou. Suas roupas estavam rasgadas e desbotadas. Seus pés descalços estavam calejados pelo tempo. E seu corpo magro denunciava os dias em que a fome era sua única companhia. Após o banho improvisado, Luan retornou para sua casa e organizou suas poucas posses. Em um canto, havia uma pequena coleção de ferramentas velhas e enferrujadas que ele havia encontrado em terrenos baldios e lixões. Uma chave de fenda sem cabo, um martelo com a cabeça solta, pedaços de arame, parafusos de tamanhos variados e algumas peças de metal que ele não sabia bem para que serviam. Para muitos, aquilo era apenas sucata sem valor, mas para Luan representava possibilidades. O menino tinha uma curiosidade natural por como as coisas funcionavam. Quando encontrava algum aparelho quebrado, jogado no lixo, ele o desmontava completamente. Estudava cada peça e tentava entender a lógica por trás daquele objeto. Às vezes, conseguia até fazer pequenos reparos, transformando o lixo em algo útil novamente. Essa habilidade havia se desenvolvido por necessidade, já que não tinha dinheiro para comprar nada novo quando algo quebrava. Enquanto organizava suas ferramentas, Luan escutou ao longe o som familiar do motor do ônibus escolar que passava todas as manhãs pela estrada de terra próxima à sua casa. O veículo amarelo transportava dezenas de crianças da região rural para a escola da cidade e depois as trazia de volta no final da tarde. O garoto sempre observava aquele movimento com uma pontada de tristeza no peito, imaginando como seria estar ali dentro, indo para a escola como uma criança normal. Naquele momento, Luan não imaginava que, em poucas horas, sua vida e a vida de todas aquelas crianças se cruzariam de uma forma que mudaria tudo para sempre. Ele não sabia que seu conhecimento autodidata e sua coleção de ferramentas velhas logo se tornariam a diferença entre a segurança e o desespero para dezenas de pessoas. O menino invisível estava prestes a se tornar o herói mais improvável que aquela comunidade poderia imaginar. A tarde daquele dia começou como qualquer outra para Sebastião, o motorista do ônibus escolar. Aos 52 anos, ele havia passado quase 2 décadas dirigindo aquele mesmo veículo amarelo pelas estradas empoeiradas da região. Sebastião conhecia cada buraco, cada curva e cada pedra do caminho e orgulhava-se de nunca ter se atrasado nem deixado nenhuma criança para trás. Para ele, aquele não era apenas um trabalho, mas uma missão de levar educação e esperança para os filhos das famílias rurais. Naquela quinta-feira, o ônibus estava lotado com 42 crianças entre 6 e 15 anos que voltavam da escola municipal.
As vozes alegres ecoavam pelo interior do veículo, misturando-se com o barulho do motor e o rangido das molas gastas. Algumas crianças conversavam animadamente sobre as atividades do dia. Outras brincavam entre si, e algumas das menores cochilavam encostadas nas janelas embaçadas. Maria Eduarda, uma menina de 8 anos, com tranças desalinhadas e uniforme escolar manchado de tinta, estava sentada perto da frente do ônibus, ao lado de seu irmão mais velho, Pedro, de 12 anos. Ela segurava com cuidado um desenho que havia feito durante a aula de artes, ansiosa para mostrá-lo para a mãe quando chegasse em casa. Pedro, por sua vez, revisava mentalmente a lição de matemática, preocupado com a prova que teria na semana seguinte. O ônibus seguia pela estrada de terra que cortava a paisagem árida do interior piauiense, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se estendia por centenas de metros. O sol do final da tarde castigava impiedosamente, e mesmo com as janelas abertas, o calor dentro do veículo era quase insuportável. Sebastião limpava constantemente o suor da testa com um lenço velho, enquanto mantinha os olhos fixos na estrada irregular. De repente, quando o ônibus passava por um trecho particularmente isolado da estrada, a cerca de 15 quilômetros da cidade, o motor começou a fazer ruídos estranhos. Sebastião franziu a testa, preocupado, e reduziu a velocidade. Os ruídos se intensificaram, acompanhados por pequenos solavancos que fizeram as crianças se agitarem em seus assentos. O motorista tentou acelerar suavemente, mas o motor respondeu com um barulho ainda mais preocupante. Sem aviso, o motor tossiu algumas vezes e morreu completamente. O ônibus perdeu velocidade gradualmente até parar no meio da estrada empoeirada, cercado apenas por vegetação rasteira e cerca de arame farpado. Um silêncio tenso tomou conta do veículo, quebrado apenas pelo som do vento quente que entrava pelas janelas e pelo barulho distante de alguns pássaros. Sebastião girou a chave várias vezes, tentando fazer o motor pegar novamente. O arranque funcionava, mas o motor se recusava a ligar. Gotas de suor começaram a escorrer pelo rosto do motorista, não apenas por causa do calor, mas também pelo pânico que começava a se instalar. Ele sabia que estavam em uma área sem cobertura de celular, longe de qualquer ajuda, e com dezenas de crianças sob sua responsabilidade. As crianças, percebendo que algo estava errado, começaram a ficar inquietas. Algumas das menores começaram a chorar baixinho, enquanto as maiores faziam perguntas que Sebastião não conseguia responder. O calor dentro do ônibus estava ficando insuportável, e a preocupação do motorista só aumentava a cada minuto que passava. O pânico começou a se espalhar pelo interior do ônibus como uma onda invisível. Sebastião, com as mãos trêmulas, continuava tentando ligar o motor, mas cada tentativa fracassada apenas aumentava o desespero que crescia em seu peito. O som do motor de arranque ecoava pelo veículo, seguido sempre pelo silêncio frustrante que confirmava que algo estava seriamente errado. As crianças, inicialmente apenas curiosas, começaram a perceber a gravidade da situação. Os menores, que até então brincavam despreocupadamente, agora se agarravam aos irmãos mais velhos, buscando conforto e segurança. Maria Eduarda largou seu desenho no chão e segurou forte a mão de Pedro, que tentava manter uma aparência corajosa, mas seus olhos denunciavam o medo que sentia. O calor dentro do ônibus estava se tornando insuportável. Sem o motor funcionando, não havia nenhuma ventilação além das janelas abertas, e o sol da tarde transformava o interior do veículo em uma verdadeira estufa. As crianças começaram a remover casacos e blusas, abanando-se com cadernos e livros na tentativa de amenizar o calor sufocante. Algumas já mostravam sinais de desidratação, com rostos avermelhados e respiração ofegante. Sebastião levantou-se do banco do motorista e se dirigiu às crianças, tentando manter a calma em sua voz.
mesmo que por dentro estivesse desesperado. Ele explicou que o ônibus havia quebrado e que precisariam esperar por ajuda, mas evitou mencionar que não havia sinal de celular na região e que poderiam ficar ali por horas. O motorista sabia que causar mais pânico não ajudaria ninguém. Alguns dos meninos mais velhos se ofereceram para sair e tentar encontrar ajuda, mas Sebastião recusou categoricamente. A responsabilidade por aquelas crianças era sua, e ele não podia arriscar que alguém se perdesse na vegetação árida ou se machucasse caminhando sob o sol escaldante. A decisão mais sensata era manter todos juntos e esperar que alguém passasse pela estrada, mesmo que isso fosse improvável naquele trecho isolado. As horas pareciam arrastar-se eternamente. O sol continuava implacável e o calor dentro do ônibus aumentava progressivamente. Algumas crianças começaram a reclamar de dor de cabeça e tontura, sinais claros de que a situação estava se tornando perigosa. Sebastião tentava distraí-las com conversas e brincadeiras, mas era evidente que seu próprio nervosismo estava afetando o grupo. A esperança de que algum veículo passasse pela estrada começou a se desvanecer. Aquele era um trecho pouco movimentado, usado principalmente por moradores locais que conheciam atalhos mais convenientes. Sebastião calculou mentalmente que, se ninguém aparecesse, eles poderiam ficar ali até o anoitecer, ou talvez até que alguém sentisse falta deles na cidade. O motorista olhou para as crianças suadas e assustadas e sentiu um peso enorme em seu peito. Ele havia prometido aos pais que levaria seus filhos em segurança de volta para casa e agora se via impotente diante de uma situação que fugia completamente de seu controle. O medo de que algo acontecesse com as crianças sob sua responsabilidade era quase paralisante. Foi nesse momento de desespero crescente que uma pequena figura surgiu na paisagem árida ao lado da estrada. Do lado de fora do ônibus, atrás da cerca de arame farpado, um menino pequeno e magro observava a cena com curiosidade. Sebastião o notou pelo espelho retrovisor, mas inicialmente pensou que fosse apenas mais uma criança da região que estava passando pelo local. Luan havia escutado o som do motor do ônibus parando abruptamente, seguido por um silêncio incomum que despertou sua curiosidade. Acostumado aos ruídos da estrada, o garoto percebeu imediatamente que algo estava diferente. Saindo de sua pequena casa improvisada, ele caminhou até a cerca de arame farpado que separava seu terreno da estrada e observou a cena que se desenrolava à sua frente. O ônibus escolar amarelo estava parado no meio da estrada empoeirada, com todas as janelas abertas e rostos infantis pressionados contra o vidro, claramente buscando algum alívio do calor. Luan podia ver vapor saindo do capô do veículo, um sinal que ele havia aprendido a reconhecer como problema no motor. Seus olhos, treinados pela necessidade, imediatamente avaliaram a situação. Durante anos vivendo sozinho, Luan havia desenvolvido um instinto protetor em relação a crianças em dificuldades. Talvez porque se identificasse com a vulnerabilidade delas, ou talvez porque mantinha viva em seu coração a lembrança de quando ele próprio precisou de ajuda e não a recebeu. Ver aquelas dezenas de crianças presas em um ônibus superaquecido despertou nele uma urgência que não podia ignorar. O menino observou o motorista tentando desesperadamente ligar o motor e reconheceu os sinais de pânico no homem adulto. Luan havia presenciado essa mesma expressão de desespero em seu próprio rosto, refletido nas poças d'água, nos momentos em que se sentia completamente perdido e sem esperança. A diferença era que agora ele talvez pudesse fazer algo para ajudar. Sem hesitar, Luan passou por uma abertura na cerca de arame e caminhou em direção ao ônibus. Seus pés descalços pisavam com familiaridade na terra quente, e suas roupas rasgadas e sujas contrastavam drasticamente com os uniformes escolares das crianças, que observavam sua aproximação com curiosidade e certo receio.
O garoto sabia que sua aparência causava desconforto nas pessoas, mas havia muito tempo que isso deixara de importar para ele. Quando Luan se aproximou da porta do ônibus, Sebastião o notou e abriu a janela do motorista. O homem observou o menino sujo e maltrapilho com uma mistura de surpresa e preocupação. Era evidente que aquela criança vivia em condições precárias, e sua presença ali, no meio do nada, parecia quase surreal. Luan bateu levemente na porta do ônibus e fez gestos para que o motorista a abrisse. Sebastião hesitou por um momento, mas a situação desesperadora o fez tomar uma decisão rápida. Ele acionou o mecanismo manual da porta, que se abriu com um rangido característico. O calor que saía do interior do veículo era quase visível, e Luan imediatamente compreendeu a urgência da situação. Com a voz firme, mas respeitosa, Luan se dirigiu ao motorista. Ele explicou que havia escutado o problema do motor e que talvez pudesse ajudar. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma confiança que contrastava com sua aparência vulnerável. O menino havia aprendido que quando se tem pouco na vida, é preciso ser direto e honesto sobre o que se pode oferecer. As crianças dentro do ônibus observavam a cena com curiosidade crescente. Algumas sussurravam entre si, comentando sobre a aparência do garoto estranho que havia aparecido do nada. Outras, mais sensíveis, percebiam algo especial naquele menino que se oferecia para ajudar quando todos os adultos pareciam perdidos. Sebastião olhou para Luan com ceticismo, mas também com uma pontada de esperança. A situação estava se tornando cada vez mais crítica e ele começava a considerar qualquer possibilidade de solução, mesmo que viesse de uma fonte improvável como aquele menino de rua. O contraste entre os dois mundos não poderia ser mais evidente. De um lado estava Luan, um menino de 11 anos que a vida havia forçado a crescer antes do tempo, com roupas rasgadas, pés descalços e mãos calejadas pelo trabalho duro. Do outro lado, estavam as crianças do ônibus escolar, com uniformes limpos, mochilas coloridas e rostos que, mesmo assustados, ainda preservavam a inocência típica de quem tinha um lar para onde voltar. Sebastião desceu do ônibus e ficou face a face com Luan. A diferença de altura era significativa, mas havia algo na postura do menino que transmitia uma maturidade surpreendente. Luan olhou diretamente nos olhos do motorista, sem desviar o olhar, e repetiu sua oferta de ajuda com uma simplicidade que desarma qualquer desconfiança inicial. As crianças dentro do ônibus observavam a conversa através das janelas, criando um verdadeiro público para aquele encontro improvável. Algumas faziam comentários em voz baixa sobre a aparência de Luan, enquanto outras demonstravam genuína curiosidade sobre como uma criança poderia ajudar quando um adulto experiente não conseguia resolver o problema. Maria Eduarda, com seus 8 anos e olhos curiosos, pressionou o rostinho contra a janela e observou Luan com atenção. Havia algo naquele menino que a intrigava, uma seriedade que não era comum em crianças de sua idade. Ela cutucou o irmão Pedro e sussurrou que achava que o menino realmente poderia ajudar, mesmo não sabendo explicar por que sentia isso. Sebastião, por sua vez, lutava internamente entre o ceticismo e o desespero. Sua experiência de vida lhe dizia que era improvável que uma criança conseguisse resolver um problema mecânico que ele, com décadas de experiência, não conseguia. Mas a situação crítica das crianças dentro do ônibus superaquecido o forçava a considerar qualquer possibilidade, mesmo que ela parecesse absurda. O motorista explicou para Luan que o motor havia parado de funcionar de repente, que não havia sinal de celular na região e que eles estavam presos ali há mais de 1 hora. Ele mencionou que o motor de arranque funcionava perfeitamente, mas que algo impedia o motor de ligar. Luan ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre os ruídos que o motor havia feito antes de parar.
Enquanto conversavam, algumas das crianças mais velhas começaram a defender Luan, argumentando que não custava nada deixar ele tentar. Elas haviam percebido que o menino falava sobre motores com um conhecimento que surpreendeu até mesmo Sebastião. Havia algo na forma como Luan se referia às partes do motor que sugeria uma familiaridade prática com mecânica. O calor dentro do ônibus continuava aumentando, e algumas crianças começaram a mostrar sinais mais evidentes de desconforto. Sebastião percebeu que não tinha muito tempo para tomar uma decisão. Ele olhou para Luan mais uma vez, observando a determinação nos olhos do garoto, e sentiu que talvez valesse a pena dar uma chance àquela ajuda inesperada. Luan, percebendo a hesitação do motorista, explicou que havia aprendido sobre motores por necessidade, consertando objetos quebrados que encontrava no lixo. Ele mencionou que já havia ajudado alguns vizinhos com problemas similares e que tinha algumas ferramentas básicas que poderiam ser úteis. Sua honestidade e simplicidade começaram a quebrar as barreiras da desconfiança. O momento da decisão havia chegado. Sebastião precisava escolher entre manter seu orgulho e ceticismo ou aceitar a ajuda improvável que se apresentava diante dele. O bem-estar das crianças sob sua responsabilidade pesava mais do que qualquer preconceito que pudesse ter. A tensão no ar era palpável. Sebastião olhou para as crianças dentro do ônibus, viu os rostos avermelhados pelo calor, ouviu os gemidos de desconforto e sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Algumas das menores já choravam baixinho, pedindo água e querendo ir para casa. O tempo estava se esgotando e ele precisava tomar uma decisão que poderia mudar o rumo daquela situação crítica. Luan permaneceu parado ao lado do motorista, aguardando pacientemente uma resposta. Não havia pressa em seus gestos, nem ansiedade em sua postura. O garoto havia aprendido que a vida raramente oferece segundas chances e que quando surge uma oportunidade de ajudar, é preciso estar preparado para esperar que as pessoas aceitem essa ajuda, mesmo que ela venha de uma fonte inesperada. Sebastião tomou sua decisão. Ele olhou para Luan e, com um suspiro profundo, disse que aceitaria sua ajuda. O motorista explicou que a situação era crítica demais para recusar qualquer possibilidade de solução, mesmo que viesse de uma criança. Havia algo na seriedade e no conhecimento demonstrado por Luan que o convenceu a dar uma chance àquela ajuda improvável. As crianças dentro do ônibus reagiram de forma mista à decisão. Algumas demonstraram alívio por finalmente algo estar sendo feito, enquanto outras mostraram ceticismo sobre como uma criança poderia resolver um problema que um adulto não conseguia. Pedro segurou a mão de Maria Eduarda e sussurrou que tudo ficaria bem, embora ele próprio não tivesse certeza disso. Luan pediu para ir buscar suas ferramentas e prometeu voltar rapidamente. Ele correu até sua casa improvisada, com uma energia renovada pela oportunidade de usar suas habilidades para ajudar outras pessoas. O garoto sabia que aquele momento poderia ser crucial, não apenas para as crianças presas no ônibus, mas também para ele próprio, que raramente tinha a chance de mostrar seu valor. Enquanto Luan se afastava, Sebastião aproveitou para tentar acalmar as crianças. Ele explicou que haviam encontrado alguém que poderia ajudar e pediu para que todos mantivessem a calma e a paciência. Algumas das crianças fizeram perguntas sobre o menino que havia aparecido, e Sebastião respondeu honestamente que não o conhecia, mas que ele parecia saber sobre motores. Em poucos minutos, Luan retornou carregando uma sacola de pano velha e rasgada, cheia de ferramentas improvisadas. Ele despejou o conteúdo no chão, ao lado do ônibus, e começou a organizar as peças. Chaves de fenda sem cabo, martelos com cabeça solta, pedaços de arame, parafusos de vários tamanhos e algumas peças de metal que havia coletado ao longo dos meses. As crianças observaram fascinadas aquela coleção de ferramentas improvisadas. Para elas, que estavam acostumadas com objetos novos e bem cuidados, aqueles instrumentos pareciam relíquias de outro mundo.
Mas havia algo na forma como Luan manuseava cada ferramenta que sugeria uma familiaridade profunda com seu uso. Sebastião observou as ferramentas com surpresa. Embora fossem claramente improvisadas e em condições precárias, ele reconheceu que muitas delas eram funcionais e adequadas para pequenos reparos. Havia algo tocante na forma como Luan havia transformado objetos descartados em instrumentos úteis, demonstrando uma criatividade e determinação admiráveis. Luan se dirigiu ao capô do ônibus e pediu para que Sebastião o abrisse. O motorista hesitou por um momento, temendo que o menino pudesse piorar a situação, mas a expressão confiante de Luan o tranquilizou. Com cuidado, Sebastião acionou a trava e levantou o capô, revelando o motor superaquecido do veículo. O vapor que saía do motor era intenso e Luan esperou pacientemente alguns minutos para que o calor diminuísse antes de se aproximar. Essa precaução simples impressionou Sebastião, que percebeu que o menino não era apenas corajoso, mas também cuidadoso e conhecedor dos riscos envolvidos em trabalhar com motores superaquecidos. Luan começou sua inspeção visual, observando atentamente cada componente do motor. Seus olhos, treinados pela necessidade, percorreram mangueiras, fios, conexões e peças, procurando por sinais óbvios de problemas. O garoto havia desenvolvido uma metodologia própria para diagnosticar problemas mecânicos, baseada em anos de experiência prática consertando objetos quebrados. As crianças dentro do ônibus se aproximaram das janelas dianteiras para observar melhor o que estava acontecendo. Algumas faziam comentários em voz baixa sobre como era estranho ver uma criança trabalhando em um motor, enquanto outras demonstravam genuína admiração pela seriedade e conhecimento demonstrado por Luan. Sebastião ficou ao lado do menino, observando cada movimento e surpreendendo-se com o conhecimento técnico demonstrado. Luan apontou para diferentes partes do motor, explicando suas funções e como elas se relacionavam entre si. O garoto usava uma linguagem simples, mas precisa, mostrando que havia aprendido na prática conceitos que muitos adultos só conheciam na teoria. Após alguns minutos de inspeção, Luan identificou o problema. Uma mangueira do sistema de combustível estava solta, causando uma perda de pressão que impedia o motor de funcionar adequadamente. O problema não era complexo, mas estava em um local de difícil acesso, razão pela qual Sebastião não havia conseguido identificá-lo durante suas tentativas de reparo. Luan explicou o problema para o motorista, usando gestos simples para mostrar onde estava a mangueira solta e como ela deveria ser recolocada. Sebastião ficou impressionado com a precisão do diagnóstico e com a forma clara como o menino conseguiu explicar um problema técnico para alguém que não tinha experiência mecânica. O garoto selecionou as ferramentas adequadas de sua coleção improvisada e começou a trabalhar. Seus movimentos eram seguros e precisos, demonstrando uma familiaridade com aquele tipo de tarefa que desafiava sua idade aparente. Luan usou um pedaço de arame para criar uma braçadeira improvisada, garantindo que a mangueira ficasse bem fixa em sua posição. Enquanto trabalhava, Luan contou brevemente para Sebastião como havia aprendido sobre motores. Ele explicou que havia crescido consertando objetos quebrados por necessidade e que, aos poucos, foi desenvolvendo um conhecimento prático sobre como diferentes máquinas funcionavam. Sua história era simples, mas revelava uma determinação e inteligência impressionantes. As crianças dentro do ônibus acompanhavam cada movimento de Luan com crescente esperança. Algumas já haviam começado a torcer pelo menino, sussurrando palavras de encorajamento e demonstrando uma fé que seus rostos cansados pelo calor não conseguiam esconder completamente. Após cerca de 15 minutos de trabalho concentrado, Luan finalizou o reparo. Ele limpou as mãos sujas em sua camiseta já manchada e se dirigiu a Sebastião com um sorriso tímido.
O garoto explicou que havia terminado o conserto e que o motor deveria funcionar normalmente agora, mas pediu para que o motorista testasse com cuidado. Sebastião olhou para o motor reparado com uma mistura de esperança e ceticismo. Parte dele ainda duvidava que um menino de 11 anos pudesse ter resolvido um problema que ele, com décadas de experiência, não conseguira identificar. Mas outra parte sentia uma expectativa crescente, alimentada pela confiança e conhecimento demonstrado por Luan durante todo o processo de reparo. O motorista se dirigiu ao banco do motorista enquanto Luan permaneceu ao lado do capô aberto, observando atentamente o motor. As crianças dentro do ônibus ficaram em silêncio absoluto, como se pressentissem que aquele era um momento crucial. Até mesmo as menores pararam de chorar, criando uma atmosfera de expectativa quase mágica. Sebastião inseriu a chave na ignição e a girou lentamente. O motor de arranque funcionou como sempre, mas desta vez foi seguido por um som diferente. O motor tossiu algumas vezes, hesitou por um momento que pareceu eterno e então ganhou vida com um ronco familiar e reconfortante. O som do motor funcionando ecoou pela estrada como a mais bela música que todos ali já haviam escutado. As crianças dentro do ônibus explodiram em comemoração. Gritos de alegria, palmas e risadas preencheram o ar, criando uma atmosfera de pura felicidade e alívio. Maria Eduarda começou a chorar de alegria, enquanto Pedro batia palmas com entusiasmo. Todas as crianças se levantaram de seus assentos, comemorando como se tivessem presenciado um verdadeiro milagre. Sebastião saiu do ônibus com lágrimas nos olhos, emocionado não apenas pelo alívio da situação, mas também pela lição de humildade que acabara de receber. Ele se dirigiu a Luan, que permanecia parado ao lado do motor, com uma expressão de satisfação discreta, mas genuína. O motorista estendeu a mão para o menino, um gesto simples que carregava um significado profundo. O aperto de mão entre Sebastião e Luan representou muito mais do que um simples agradecimento. Foi o reconhecimento de que o valor de uma pessoa não se mede por sua aparência ou condição social, mas por sua capacidade de ajudar e fazer a diferença na vida dos outros. Aquele momento selou uma conexão que transcendeu as barreiras sociais e etárias. As crianças começaram a sair do ônibus, cercando Luan com curiosidade e admiração. Algumas fizeram perguntas sobre como ele havia aprendido a consertar motores, enquanto outras simplesmente queriam agradecer pela ajuda. O menino, que estava acostumado a ser ignorado ou evitado, ficou visivelmente emocionado com toda aquela atenção positiva. Maria Eduarda se aproximou de Luan com seu desenho nas mãos, o mesmo que havia feito na escola e quase esquecido no chão do ônibus durante o calor. Ela ofereceu o desenho para o menino como forma de agradecimento, explicando que era uma paisagem bonita que ela havia imaginado. Luan recebeu o desenho com cuidado, como se fosse o presente mais precioso que já havia recebido. Pedro, observando a generosidade da irmã, tirou de sua mochila um lanche que a mãe havia preparado para o caminho de casa. Ele ofereceu metade para Luan, que aceitou com gratidão visível. Era raro o menino receber comida de qualidade, e aquele gesto simples tocou profundamente seu coração. Outras crianças seguiram o exemplo, oferecendo pequenos objetos e lanches, como forma de demonstrar sua gratidão. Sebastião fechou o capô do ônibus e observou a cena com emoção. Ele percebeu que estava presenciando algo muito maior do que um simples reparo mecânico. Aquele momento estava transformando a perspectiva de todas as crianças sobre preconceito, generosidade e o verdadeiro valor das pessoas. O motorista sabia que aquela lição valeria mais do que qualquer aula que elas poderiam ter na escola. Luan, cercado por crianças que o tratavam como herói, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: pertencimento. Pela primeira vez em anos, ele não era visto como um estorvo ou uma presença indesejada, mas como alguém importante e valioso.
As lágrimas que escorreram por seu rosto sujo eram de pura felicidade e reconhecimento. O motor do ônibus continuava funcionando perfeitamente, mas ninguém parecia ter pressa de partir. Aquele momento de conexão humana era precioso demais para ser interrompido rapidamente. Sebastião permitiu que as crianças conversassem com Luan por alguns minutos, entendendo que aquela experiência seria marcante na vida de todos os envolvidos. Enquanto as crianças conversavam animadamente com Luan, algo profundo estava acontecendo nos corações de todos os presentes. As barreiras sociais que normalmente separam pessoas de diferentes classes sociais começaram a se dissolver diante da humanidade pura e simples daquele momento. As crianças não viam mais um menino de rua sujo e maltrapilho, mas sim um herói que havia salvado o dia. Sebastião aproveitou aqueles minutos para refletir sobre seus próprios preconceitos. Ele se deu conta de que havia julgado Luan pela aparência, duvidando de sua capacidade simplesmente porque era uma criança pobre e abandonada. A lição de humildade que recebeu o fez questionar quantas outras vezes na vida havia subestimado pessoas baseado em impressões superficiais. Algumas das crianças mais velhas começaram a fazer perguntas sobre a vida de Luan, demonstrando uma curiosidade genuína e respeitosa. O menino, inicialmente tímido, começou a se abrir e contou brevemente sobre sua rotina, suas dificuldades e como havia aprendido a sobreviver sozinho. Suas palavras simples revelavam uma maturidade e força interior que impressionaram profundamente seus jovens ouvintes. Maria Eduarda, ainda de mãos dadas com Luan, perguntou se ele gostaria de ir à escola com elas algum dia. A pergunta inocente tocou uma ferida profunda no coração do menino, que havia sonhado muitas vezes em poder estudar como as outras crianças. Luan explicou gentilmente que não tinha documentos nem condições para frequentar a escola, mas agradeceu pela intenção carinhosa. Pedro, percebendo a tristeza que passou pelos olhos de Luan, prometeu que falaria com seus pais sobre a situação do novo amigo. Ele disse que talvez houvesse uma forma de ajudar, mesmo que pequena. Outras crianças se juntaram à promessa, criando uma corrente de solidariedade que aqueceu o coração do menino abandonado. Sebastião observou aquela demonstração espontânea de compaixão e soube que aquelas crianças estavam aprendendo uma das lições mais importantes da vida: a importância de olhar além das aparências e estender a mão para quem precisa. O motorista decidiu que também faria sua parte para ajudar Luan, mesmo que fosse de forma modesta. O tempo passou rapidamente e chegou o momento de partir. As famílias das crianças estariam preocupadas com o atraso e era importante levá-las em segurança para casa antes que escurecesse completamente. Sebastião anunciou gentilmente que precisavam continuar a viagem, mas prometeu que voltariam para visitar Luan em breve. As despedidas foram emocionantes e cheias de promessas. Cada criança fez questão de se despedir individualmente de Luan, agradecendo mais uma vez pela ajuda e prometendo não esquecer daquele dia especial. Algumas deixaram pequenos presentes, um lápis colorido, um biscoito, uma moeda que tinham no bolso. Gestos simples, mas carregados de significado profundo. Luan ficou parado ao lado da estrada, acenando enquanto o ônibus se afastava lentamente. Suas mãos estavam cheias dos pequenos presentes que havia recebido, e seu coração estava transbordando de uma felicidade que ele não sabia que era possível sentir. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia completamente sozinho no mundo. Sebastião observou Luan pelo espelho retrovisor até que a figura do menino se tornasse apenas um ponto na estrada empoeirada. O motorista sabia que aquele dia havia mudado não apenas sua própria perspectiva, mas também a vida de todas as crianças que transportava. Elas haviam presenciado um exemplo real de que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas ou têm aparência de heróis. Durante o resto da viagem, as crianças conversaram animadamente sobre Luan e sobre como planejavam ajudá-lo.
Algumas falaram sobre conversar com os pais, outras sobre levar comida e roupas, e algumas até sugeriram organizar uma campanha na escola. O espírito de solidariedade que havia nascido naquele dia prometia se espalhar muito além daquela estrada isolada. Nas semanas que se seguiram àquele dia memorável, a história de Luan se espalhou pela pequena comunidade de São Raimundo como ondas em um lago tranquilo. As crianças contaram para seus pais sobre o menino herói que havia salvado o ônibus escolar. E os adultos ficaram impressionados não apenas com a habilidade técnica do garoto, mas principalmente com sua generosidade em ajudar estranhos sem esperar nada em troca. Sebastião cumpriu sua promessa e retornou para visitar Luan alguns dias depois, acompanhado de algumas das crianças e seus pais. Eles levaram comida, roupas limpas e alguns materiais básicos para melhorar a pequena casa improvisada do menino. Mais importante do que os presentes materiais, eles levaram algo que Luan havia perdido há muito tempo: a sensação de pertencer a uma comunidade. Maria Eduarda e Pedro convenceram seus pais a conhecer Luan pessoalmente. Quando a família chegou à pequena casa atrás da cerca de arame, ficaram emocionados ao ver como o menino havia transformado aquele espaço precário em um lar funcional. A mãe das crianças, Dona Carmen, ficou particularmente tocada pela maturidade e educação de Luan e decidiu adotá-lo informalmente como parte da família. A comunidade local, inspirada pela história, organizou uma campanha para ajudar Luan a conseguir os documentos necessários para frequentar a escola. O prefeito da cidade, sensibilizado pelo caso, facilitou os trâmites burocráticos e garantiu uma vaga para o menino na escola municipal. Pela primeira vez em sua vida, Luan teria a oportunidade de estudar como sempre sonhara. No primeiro dia de aula de Luan, o ônibus escolar fez uma parada especial em frente à sua casa. Sebastião buzinou 3 vezes, um sinal combinado, e esperou com um sorriso no rosto enquanto o menino saía correndo, agora limpo e usando um uniforme escolar novo que Dona Carmen havia comprado para ele. As crianças do ônibus aplaudiram quando Luan subiu, recebendo-o como o herói que sempre fora. Durante os meses seguintes, Luan se revelou um aluno excepcional, especialmente em matemática e ciências. Sua experiência prática com mecânica e resolução de problemas o ajudou a compreender conceitos teóricos com facilidade surpreendente. Os professores ficaram impressionados com sua dedicação aos estudos e sua capacidade de ajudar outros alunos com dificuldades. A história de Luan também inspirou mudanças na própria comunidade. A escola implementou um programa de assistência para crianças em situação de vulnerabilidade, garantindo que nenhuma criança da região ficasse sem acesso à educação por falta de documentos ou condições básicas. O caso do menino mecânico se tornou um símbolo de que é possível transformar vidas através da compaixão e da solidariedade. Anos depois, quando Luan se formou como técnico em mecânica com bolsa de estudos em uma escola profissionalizante da capital, ele retornou a São Raimundo para abrir sua própria oficina. Sua primeira cliente foi Dona Carmen, que levou seu carro velho para ser consertado pelo menino que ela havia ajudado a transformar em um homem de sucesso. O círculo da bondade havia se completado. Sebastião, já aposentado, visitava frequentemente a oficina de Luan, não para consertar veículos, mas para conversar com o jovem que lhe havia ensinado a lição mais importante de sua vida: nunca subestimar o potencial de uma pessoa baseado em sua aparência ou origem. O antigo motorista se tornou um defensor incansável de projetos sociais para crianças abandonadas. A pequena casa improvisada atrás da cerca de arame foi transformada em um memorial, mantido pela própria comunidade como lembrança de que os maiores heróis muitas vezes surgem dos lugares mais inesperados. Placas contam a história do menino que salvou um ônibus escolar e conquistou o coração de uma cidade inteira.
inspirando gerações futuras a acreditar que a bondade e a solidariedade podem transformar o mundo. Maria Eduarda, hoje professora, sempre conta para seus alunos a história de Luan quando quer ensinar sobre preconceito e valores humanos. Ela guarda até hoje o desenho que deu para o menino naquele dia quente na estrada, pois Luan o emoldurou e pendurou na parede de sua oficina como lembrança do dia em que sua vida mudou para sempre. A história do menino invisível que se tornou herói continua ecoando pelos corações de todos que a vivenciaram, provando que às vezes basta um gesto de coragem e compaixão para transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. E em cada criança que hoje recebe ajuda para estudar, em cada pessoa que estende a mão a quem precisa, o legado de Luan continua vivo, espalhando esperança e provando que todos merecem uma segunda chance. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.